Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Começamos um novo ciclo, o ciclo 3. Estamos na semana 1, começando também um novo capítulo, o capítulo 6, o último capítulo do nosso livro de geografia. Então, pegue o seu livro agora e abra na página 161, capítulo 6, Estrutura Geológica. Vamos lá? Observe com atenção este mapa que retrata a estrutura geológica do Brasil e acompanhe comigo algumas informações importantes. A camada rochosa da superfície sólida da Terra é chamada de litosfera. A litosfera ela é composta pelas rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas. No Brasil, 32% do território é coberto por estruturas cristalinas, que são as rochas mais antigas, ao passo que 64% do nosso território é coberto por bacias sedimentares. Então, vamos observar no mapa que toda a região que está representada pela cor amarela representa escudos cristalinos, a estrutura cristalina, a estrutura mais antiga no nosso país em relação à estrutura geológica. E, em laranja, as bacias sedimentares. Mais da metade do nosso país é formado por bacias sedimentares. Bacias sedimentares, elas são formadas, elas são estruturadas pelas rochas sedimentares. No atrito de placas tectônicas, quando uma delas levanta a outra, há um dobramento na estrutura da superfície terrestre. São os dobramentos modernos, assim chamados por terem formação mais recente. Onde os dobramentos modernos acontecem? Na região de encontro entre as placas tectônicas. Em nosso planisfério, essas regiões estão representadas pelas linhas vermelhas. Essas formações, elas correspondem às regiões mais elevadas do mundo, geralmente em forma de cordilheiras. Cordilheiras representam um conjunto de várias montanhas. Não encontramos dobramentos modernos no Brasil, pois nosso território está no centro, no meio da placa sul-americana. Vamos agora conversar um pouquinho sobre as formas do relevo terrestre. No seu livro, você deve abrir na página 163. Antes de falar sobre as formas, nós precisamos saber o que é relevo. O que é o relevo? Conjunto das diferentes formas que compõem a superfície terrestre é chamado de relevo. O relevo, ele pode influenciar o dia a dia das pessoas, né? A construção de túneis, estradas, casas, prédios, agricultura, a circulação das águas na superfície, a distribuição da vegetação, pode influenciar até mesmo o clima, a paisagem cênica e muitos outros aspectos. Diferentes formas e altitudes. As formas de relevo estão sob os nossos pés, quer dizer, estão abaixo dos nossos pés, é onde nós pisamos, sob as nossas casas, sob as ruas e avenidas por onde andamos. Ao caminharmos pelas ruas de uma cidade, onde a visualização da superfície é muitas vezes dificultada pela presença de prédios e outras construções, percebemos se o relevo é plano ou acidentado, considerando a presença ou ausência de subidas ou descidas, além das formas que se destacam, como morros e vales. Observe essa ilustração. Veja lá um menino, né, falando que minha escola fica na parte mais alta da cidade. A caminhada até lá é bem puxada, pois é só subida. Ainda bem que na volta, quando já estou cansado, é só descida. Tudo bem? É um terreno bem acidentado, então com subidas e descidas.
Além de apresentar formas diferentes, o relevo terrestre apresenta altitudes e alturas variadas. Altitude e altura não são sinônimos, entretanto, ambas correspondem a medidas verticais. A altitude de um ponto da superfície terrestre é a medida vertical que vai do nível zero, nível dos oceanos, o nível do mar, até o ponto mais alto de determinada elevação. Já a altura é a medida a partir de qualquer ponto da superfície terrestre. Observe a ilustração. Veja, esse morro, o tamanho dele, né? A medida do tamanho dele em relação à altitude é medida em relação ao nível do mar, ok? Então, se eu falo que um morro tem 500 metros de altitude, essa medida ela foi tomada a partir do nível do mar. Quando eu falo em altura, não tem nada a ver com o nível do mar. Altura é em relação a qualquer ponto da superfície terrestre. A ilustração está bem fácil de entender a diferença entre altitude e altura, ok? Agora vamos para a página 165, as grandes formas do relevo terrestre. Primeiro vamos conversar sobre os planaltos. Os planaltos são formas do relevo de terrenos altos, geralmente com mais de 300 metros de altitude em relação ao nível do mar. O Brasil tem boa parte do seu território formada por planaltos, com grande potencial para a produção de energia elétrica. Os planaltos podem ser formados por, número 1, as chapadas. As chapadas são formas com quedas acentuadas, lembrando um degrau, uma escarpa, e o topo é plano. Observe essas imagens, elas são de regiões aqui do nosso país, né? Então, são morros em que o topo é plano. Vamos ver outras duas formas de planalto. Primeiro, os morros. Os morros são elevações de forma arredondada. Então, aqui é uma imagem que está ilustrando um morro. As serras, conjuntos de morros com desníveis acentuados. Outra imagem que ilustra a formação de uma serra. Aqui é a nossa Serra do Mar, por onde você passa quando você vai até a praia, lá no litoral do Paraná. Planícies. As planícies são áreas baixas, normalmente planas, com altitudes que variam até 200 metros. Imagens que retratam planícies. São regiões mais planas do nosso relevo. Depressões. São formas do relevo que apresentam altitudes mais baixas em relação ao entorno. Podem estar encaixadas entre os planaltos. Podem ser classificadas como absolutas, quando se localizam abaixo do nível do mar, e relativas, quando surgem a partir do nível do mar. Nós temos aqui duas imagens para exemplificar depressões. Primeira imagem, ela representa uma depressão relativa. Então, esse espaço que está entre essas chapadas, ok? Tem até um rio no fundo, né? E a segunda imagem, nós temos uma banhista lendo na superfície do Mar Morto em Israel, sem afundar. O Mar Morto é uma depressão absoluta, com elevada concentração de sais e situada a mais de 390 metros abaixo
do nível do mar. Montanhas. As montanhas são as formas de relevo de maior altitude que existem na superfície terrestre. Um conjunto de montanhas forma uma cordilheira. Na América do Sul, a maior cordilheira é a dos Andes, e no mundo é a cordilheira do Himalaia, localizada na Ásia, onde está situado o Monte Everest, o ponto mais elevado da Terra, com 8.848 metros. Temos aqui uma imagem que ilustra uma parte da Cordilheira dos Andes. E no mapa, a linha amarela está indicando a localização dessa cordilheira. Cordilheira do Himalaia, também uma imagem que representa uma parte desta cordilheira, onde está o Monte Everest, né, o ponto mais alto do nosso planeta. E uma imagem indicando a localização da Cordilheira do Himalaia, na Ásia. Fica ali na região do Nepal, certo? Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Eu espero que você tenha compreendido os conteúdos que nós estudamos. Faça os exercícios que estão indicados no material de apoio, ok? Tenha uma ótima semana, um ótimo feriado. Deus te abençoe e até a próxima.